Assentai-vos, amadíssimos irmãos, glórias ao Senhor. Peço então a sua atenção a essa palavra de instrução, a essa palavra de revelação, de iluminação, e espero que, mais uma vez, não fique só aqui na região de cima, mas que desça a região de baixo ao seu coração, que não fique apenas aqui em cima, mas que desça a esse solo. Amém, amados irmãos? Abra por favor a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, para vocês que têm a Bíblia de papel, abra em Mateus 13 e deixa marcado Marcos 4, amém? Mateus 13 e deixa marcado em Marcos 4, vamos usar um texto para comprovar o outro texto, para esclarecer o outro texto, amém, meus amados? Nós ficamos um tempo falando sobre os nossos ouvidos, diga os meus ouvidos, mais uma vez, diga os meus ouvidos. Nós ficamos um tempão falando disso. Jesus chamou o seu ouvido e o meu ouvido de ou ouvido beira do caminho, ou ouvido rochoso, ou ouvido espinhoso, ou ouvido bom. Tá bom? Tudo bem até aqui? Ele chamou o seu ouvido, ele falou que o seu ouvido e o meu ouvido é a terra, onde se semeia a semente. A semente é boa, a semente é perfeita, não há problema na semente, não tem problema. Aí ficamos aqui alguns dias falando sobre isso. Que tipo de ouvido é o nosso? Pode ser ouvido beira do caminho, ouvido superficial, ouvido superficial, ouvido rochoso, duro, e explicamos naquela época sobre isso. E ouvido espinhoso, ouvido que é atraído pelas coisas aparentes, e ouvido bom. Esse ouvido bom pode colher 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Isso é muito bom. Aí num segundo momento, ficamos falando da semente. Falamos de uma semente chamada semente de trigo, e uma outra semente chamada joio, que não há diferença nenhuma entre o trigo. Aí ficamos um tempão falando sobre isso, tá bom? Primeiro, solo. Que solo é você? Que ouvido é o seu? O problema não está na semente, que ele disse é a palavra. O problema pode estar no solo, no ouvido, na pessoa. Por isso a pessoa tem que ser tratada, regenerada, adubada, do mesmo jeito que uma terra infértil passa a ser fértil. Aí então falamos sobre dois tipos de sementes: semente trigo, semente joio. O problema aí nessas duas sementes é que elas são idênticas. E para piorar a nossa conversa, o joio alastra muito mais, cresce muito mais rápido. Logo, se alguém tentar arrancar o joio, pode arrancar o trigo, e aí perde-se o trigo. E realmente é esse o objetivo do joio, atrapalhar o trigo. E ficamos aí um tempão, dias, falando sobre isso, tanto de manhã como à noite aqui nos nossos cultos. Nós temos uma live privada, que nós fazemos às quintas-feiras. Um irmão chegou assim: pastor, diga para mim, preto no branco, pastor, preto no branco, assim, preto no branco, o joio e o trigo são pessoas? Eu disse sim, são pessoas. Esse trigo são pessoas, e não são palavras minhas, não é a minha interpretação, está no texto que nós lemos outrora. O trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Não é o maligno, são os filhos do maligno. O grande problema é que o joio parece com o trigo, irmãos. Se você quiser olhar para a aparência, você e eu seremos enganados. Não tem quem não possa ser. Você tem que apenas ficar vigiando o tempo. É questão de tempo. Diga isso, é questão de tempo. Diga: se eu perseverar, eu vou colher. Não quer falar essa parte não? É a melhor parte. Diga: se eu perseverar, eu vou colher. O tempo é contra o joio, mas é a favor do trigo. Isso nós já falamos. É só você entrar lá na nossa página e ver.
O tempo está a teu favor. Quantas vezes você e eu também blasfemamos e pecamos contra Deus, dizendo: até quando, meu Deus? Até quando, meu Pai? Até quando? O tempo é a favor do trigo, mas é contra o joio, porque o tempo vai amarelar o joio e ele vai ser queimado. A parábola diz isso, que nós já lemos. Mas o tempo vai germinar o trigo, vai dar a espiga, e na espiga tem muitas sementes. Produz, gente. Então o tempo está a teu favor. A tua bênção depende da sua perseverança, da sua continuidade. Não desista. Se você pegar aí os grandes nomes empresariais do mundo, a diferença entre aqueles que ascenderam e aqueles que desceram, meu irmão, é a perseverança. Eles não desistiram, caíram e levantaram. Tudo bem? Mas agora nós estamos num terceiro momento, falando desse reino de plantação de agricultura. Nós estamos em Mateus capítulo 13, versículo 31. Mateus 13, versículo 31, para a sua meditação, para a sua contemplação, para a sua meditação. Ele vai contar agora uma terceira parábola. Parábola não é uma história que eu pego todos os cantinhos dela, não. Eu não pego todas as nuances de uma parábola, eu pego o que é mais importante. Senão eu faço heresias, e tem um montão de pastores por aí que vai falando, pegando as parábolas e falam asneiras. Da parábola eu pego o que é importante. Uma parábola não deve ser pego na sua totalidade, não deve, porque ela só contempla um alvo. Por exemplo, quando ele contou a parábola do filho pródigo, ele só queria falar de uma coisa só. Ele não queria falar de gastar ou não gastar, de prostituta ou não prostituta, não era isso. Ele queria falar apenas de alguém que foi ingrato com o pai, e esse era o alvo, que se perdeu, que preferiu o mundo, só isso. Mas tem gente que pega a parábola do filho pródigo e inventa um montão de coisas, aí perde a revelação. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem te ensina o evangelho, com quem te instrui, com quem te ensina. Vamos lá? 13:31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual esse grão de mostarda, na verdade é a menor de todas as sementes. E crescida, germinada, brotada, esse grão de mostarda, crescida, é a maior das hortaliças. Ou é a maior do que as hortaliças, é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ninhos. Amém? Olha para mim, por favor. Quer ver só? De bate pronto. Ele está falando o quê? O que ele está querendo dizer aqui para nós, gente? O que ele está falando aqui? De essência. Porque o grão de mostarda é o menor. Quantas vezes você ou alguém que você conheça já falou assim: a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda? Nunca mais fale isso, viu? Porque está errado isso. Quantas vezes você ouviu alguém dizendo: a minha fé, ela é pequenininha, é do tamanho. Aqui não fala que é do tamanho, aqui fala que é como. Eu vou mostrar para você o como, não é aqui que fala como, mas aqui fala assim, olha só: aqui compararei, o reino do céu é como um grão de mostarda, verso 32, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida, então ela é a menor. E quando alguém quer falar que está fraquinho, ele fala assim: eu sou do tamanho de um grão de mostarda. Agora, segura aí, não fecha aí, você vai agora em Marcos. Aqueles que têm a Bíblia de papel, pode ir. Você que está com o smartphone, se não quiser, só me escuta aqui. No capítulo 4 de Marcos, ele dá esse pulo do gato para nós, dá essa revelação para nós. Essa revelação bem clara assim, você tem em Marcos 4:30. É a mesma história, é a mesma parábola, é no mesmo dia, tudo no mesmo dia. 4:30, disse mais: ao que assemelharemos o reino de Deus?
Ou com que parábola o compararemos? 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Amém? Até aqui. Qual que é a palavrinha que eu quero destacar aqui? Como. Ali em Marcos fala, é como, não é do tamanho. Não é do tamanho. A sua vida com Deus não tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, mas como? Do que ele está falando, meu irmão? De essência, do que está aqui dentro. Essência. O que está dentro de você? A sua vontade, o seu querer ou o querer de Deus? Irmão, seria muito fácil eu pregar aqui a sua vontade. Ah, como seria fácil demais, irmãos. Como seria simples pregar aqui o que você quer ouvir. Sem me esforçar para nada, sem ter que me debruçar, pesquisar e orar. Vem aqui, fala o que você quer ouvir, seria muito fácil. E é o que a maioria dos pregadores e preletores fazem, irmãos. E quando eu digo isso, por favor, não estou me colocando num pedestal, não é isso não. Estou apenas me revoltando contra o presente momento que nós vivemos, irmãos. Queridos irmãos, a coisa está muito séria. A coisa está muito séria. Esse mundo está tão esquisito, irmãos. Tão esquisito, que eu estava vendo agora, essa tarde, uma reportagem sobre algumas ideias loucas. Ainda é uma ideia, viu, Dani? É uma ideia, mas já se fala em seres humanos comer carne de seres humanos. Alguém já leu sobre isso por aí? Alguma coisa? Já viram já? Já se fala hoje em comer carne de ser humano, e a carne das celebridades é mais cara. Você me espanta comigo? Escreva lá no seu amigo Dr. Google, escreva lá, porque muitos têm o Google como professor, escreva lá assim, carne humana como alimento humano, escreva lá, você vai ficar doido. É lógico que ainda é uma conspiração, são falácias ainda, mas o alvo é esse, meu irmão. Aí eles usam aquelas reportagens de avião que caiu na selva, que as pessoas tiveram que comer uns aos outros, começam a usar isso como argumento, e quando você vê e lê o argumento, você fala assim, meu Deus do céu. Gente, só quem está com Cristo, só quem tem essência, é que vai prevalecer, irmãos. Quem não tem essência vai ser enganado, porque muita gente fala que eu sou do tamanho de um grão de mostarda. A minha vida com Deus é pequenininha assim, uma vidinha assim. Se você é como um grão de mostarda, parece pequeno, parece fraco, parece diminutivo, mas não é. Você está pegando o que eu estou te falando? Você está pegando isso daqui? Então nunca se esqueça disso quando ler essa parábola. É questão de essência. Ele falou assim, a palavra que sair da minha boca não volta para mim vazia. Você tem essência? A essência que eu estou propondo aqui é a palavra de Deus. A essência que eu estou propondo aqui é a palavra de Deus. Lá no caso do Marcos, ele é logo depois da família de Jesus aparecer. Aqui no caso também do Mateus 13, o que vem antes do Mateus 13, gente? O que vem antes do Mateus 13 é a família de Jesus. A família de Cristo apareceu ali e foi deixada de lado. A família de Cristo veio visitá-lo e queria uma audiência com ele, queria uma conferência com ele, e as pessoas falaram assim, Jesus, a sua família está lá fora e querem conversar com o Senhor. A sua família está lá fora, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e eles querem conversar com o Senhor. Jesus olhou assim para o povo, para a multidão que estava ali, e falou assim, minha mãe, meu pai, meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Jesus não está sendo mal criado, Jesus está sendo essencial. Ele está deixando claro que é o quê? Jesus disse outra vez, quem amar o pai, amar a mãe, amar os irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Quem é que prova que ama ao Senhor? Aquele que ouve a palavra dele, que recebe a semente dele, que pratica a semente dele. Aqui no contexto, antes do capítulo 13, você vai ver aí na sua casa, a família de Jesus
que apareceu de repente e achava que poderia ficar na janelinha, né, gente? A família apareceu ali, Jesus ficou o dia inteiro pregando, ensinando e discipulando. Lá vem a família e já queria lugar na janelinha, já queria um lugar especial. Ah, eu quero falar com meu filho, disse Maria. Falou Tiago, eu quero falar com meu irmão, eu quero falar com a minha irmã. Jesus, seus familiares chegaram e querem uma audiência contigo. Meus familiares? Meus familiares são aqueles que têm a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? A sua palavra. O DNA de Deus é a palavra dele, irmão. É difícil entender isso. Irmãos, não é um monte, não é a consagração, não são os jejuns, não são as campanhas. A essência de Deus é a sua palavra. Tudo que Deus faz falando. Tudo que Deus faz, Ele faz falando. Ele não faz porque você fez um voto com Ele. Irmãos, eu faço voto, faço se for preciso. Não tenho nada contra o voto, mas eu sei que tudo que Deus faz, Ele não faz porque eu fiz um voto. Tudo que Deus faz, Ele não faz porque eu fiz uma consagração. Tudo que Ele faz porque Ele falou que faria. E Ele disse que a palavra que sair da minha boca não volta vazia. Antes, ela vai fazer tudo que ela quer fazer. Ou seja, é trigo, vai gerar trigo. É mostarda, vai gerar mostarda. É oliveira, vai gerar oliva. É parreira, vai gerar uva. A palavra vai gerar o que tem que gerar. Qual é a sua essência? A sua essência é porque você é metodista? Ou adventista, ou batista, ou qualquer altruísta? Qual é a sua essência? Resolva nessa noite, meu irmão. Resolva nessa noite. E eu finalizo lendo esse versículo 32 de novo, de Mateus 13. O qual é na verdade a menor de todas as sementes. Por fora, quem olha por fora é a menor, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se. Pegaram? O que são as aves na Bíblia, gente? Aves na Bíblia são dois seres. Aves na Bíblia são dois seres, ou anjos ou demônios. Aves na Bíblia ou são anjos de Deus, enviados de Deus, ou são demônios. O que a palavra fala sobre os anjos de Deus? O anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. A esses ele livra. Essas aves que vêm se aninhar sobre você, grão de mostarda, sobre você, grão de trigo, sobre você, meu amado, minha amada, são os anjos. Já pensou? Nós nem precisaríamos, né, irmãos? Porque quem tem o Pai, quem tem o Filho, quem tem o Espírito Santo, irmãos, não precisaria de mais nada, mas Ele faz questão de enviar o seu exército para te guardar, para te proteger, para te abençoar. Ele faz questão de te abençoar. Você recebe isso, meu irmão? Ele faz questão, por quê? Porque você tem essência, e se não tem, queira nessa noite, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Quando é que Ele está perto? Quando a palavra está vindo. Tem pessoas que pensam que esse versículo é um anjo que veio, é um vento que veio. Não, é a palavra, meu irmão. Deus e a sua palavra é uma personalidade só. Entenda isso. A ponto de as aves do céu, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ninhos. Oh, meu irmão, um homem de essência de Deus, uma mulher de essência, você nem precisa pedir, venham anjos. Venham anjos. Eu oro pedindo a ajuda de anjos, mas é coisa muito rara. É assim, eu estou indo para algum lugar de carro e eu sei que vai haver uma tempestade, eu peço a ajuda de anjos. Eu peço a ajuda de anjos. Eu vou para algum lugar que eu não conheço bem o ambiente, eu sei que os anjos habitam os lugares também, eu peço ajuda. Mas raramente você me ouvirá assim: Senhor, manda os seus anjos, porque eles estão aqui. Eles estão aqui. Você teme a Deus, Ele está com você, mesmo sem você pedir. Você ama, você teme, você respeita, você quer, você deseja o Senhor. Os anjos de Deus, você crê nisso ou vocês não creem mais em anjos? Ou não creem mais? Porque de repente você fala assim: meu pastor é um teólogo, não creio mais em anjos. Nunca falei isso. Eu creio no ministério de anjos, sempre. São espíritos, o escritor aos Hebreus fala assim: são espíritos
espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Olha que maravilha! São espíritos ministradores enviados àqueles que vão herdar a salvação, você e eu. É você e sou eu. Amém, irmãos? Então, como grão de mostarda, como grão de trigo, como uma boa semente, os anjos virão e vão acampar ao seu redor, mesmo que você não peça, eles estarão ali porque você é um temente, você é um reverente ao Senhor. Então seja sempre um homem de essência, e creia no poder de Deus, creia no mover de Deus, e se prepare para ser abençoado, se prepare para alcançar a vitória, porque Ele é contigo, Ele está contigo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos agora, em nome de Jesus, meu amado, minha amada.